Hoje, você terá a oportunidade de se aprofundar na fascinante história completa da Bíblia, onde explorará em profundidade tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Desde a criação de Adão no Jardim do Éden até a trágica morte dos discípulos de Jesus, posso assegurar que, ao final da visualização deste vídeo, você experimentará uma mudança significativa em sua vida. Você aumentará seu amor e apreço pela Palavra de Deus, embora esse crescimento só se concretize se você decidir abrir seu coração para seus ensinamentos. Se você encontrou dificuldades para interpretar as Escrituras, este vídeo lhe oferecerá uma compreensão clara e profunda. Estou convencido de que, após absorver tudo o que será apresentado aqui, você se sentirá fortalecido e sua compreensão das Escrituras será iluminada. As informações contidas neste vídeo são baseadas no livro Panorama da História Cristã, elaborado pelo pastor Hernandes Dias Lopes. A narrativa começa em um ponto crucial, o princípio. Antes que tudo começasse, só existia Deus, que não deixou de existir desde a eternidade. Ele é eterno, não tem um início, e é a fonte de tudo o que existe. Não foi criado, mas é o Criador de todas as coisas. Ele não teve um começo, é o Pai da eternidade, um atributo que lhe pertence exclusivamente. No princípio, Deus realizou a maravilhosa criação dos céus e da terra. No sexto dia, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir desse homem, criou a mulher. Adão e Eva foram formados perfeitos, puros e inocentes, desfrutando de uma comunhão plena com Deus. Eles viviam felizes no jardim de Deus, exercendo o papel de mordomos da criação. No entanto, tudo mudou quando caíram em pecado, resultando na queda de toda a humanidade em um abismo de depravação total, pois todos estávamos representados em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Impulsionado pela inveja, Caim assassinou seu irmão, tornando-se assim o primeiro homicida e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que se tornou um antepassado de uma descendência santa que se voltou para Deus. No entanto, não demorou muito para que a terra se enchesse de maldade e violência. Diante dessa situação, Deus decidiu erradicar a humanidade da face da terra, embora houvesse um homem justo, Noé. Por isso, Deus derramou seu juízo na forma de um dilúvio, mas salvou Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, juntamente com suas respectivas esposas, em uma arca que eles mesmos construíram. A partir dos filhos de Noé, Deus iniciou um novo começo, dando origem a diversas nações. Sem tornou-se o progenitor das nações semitas, Cã deu origem às nações africanas e asiáticas, e Jafé tornou-se o tronco das nações europeias. Posteriormente, Deus escolheu uma família especial para formar o povo que se tornaria o instrumento através do qual viria o Messias prometido. Ele chamou Abrão, que vinha dos caldeus. Este deixou sua terra e sua família e tornou-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus em cada lugar que visitava. Ao seu lado, também acompanhava seu sobrinho Ló, que mais tarde seria o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abrão saiu de Harã, tinha 75 anos. Deus lhe prometeu que teria um filho, o filho da promessa, e que seria o progenitor de uma grande nação, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abrão esperou 11 anos sem que a promessa divina se cumprisse. Então, Sarai, sua esposa, deixou de crer na promessa de Deus e entregou sua serva Agar para que tivesse um filho com Abrão. Assim nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma numerosa nação, o povo árabe, conhecido por ser um inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abrão completou 99 anos, Deus apareceu a ele e ordenou que saísse de sua tenda e contasse as estrelas do céu. Ele revelou que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas e a areia do mar, embora também o advertisse de que sua posteridade estaria sujeita como escrava por um período de 430 anos. Nesse encontro, Deus mudou o nome de Abrão, que significava grande pai, para Abraão, que significa pai de multidões. Nesse momento, o filho da promessa ainda não havia nascido. Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sarai tinha 90 anos quando finalmente nasceu Isaque. Isaque, o filho da promessa, casou-se com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Deus concedeu a Rebeca a possibilidade de conceber, e assim nasceram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos Edomitas, enquanto Jacó,
que foi transformado e recebeu o nome de Israel, tornou-se o progenitor dos israelitas. Jacó teve um total de 12 filhos e uma filha, e por meio de seu penúltimo filho, José, a família de Jacó se mudou para o Egito, onde se estabeleceram com um total de 70 pessoas. Ali habitaram na terra de Gósen, uma região fértil. Com o passar do tempo, essas 70 pessoas se multiplicaram de maneira extraordinária. Após 400 anos no Egito, saíram de lá sob a liderança de Moisés, com um número impressionante de aproximadamente 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, o que significa que cerca de 2 milhões de pessoas empreenderam a travessia. No entanto, o caminho de peregrinação para a Terra Prometida, que deveria ser completado em 3 meses, se estendeu ao longo de 40 anos devido à incredulidade do povo. Dos 12 espias enviados para explorar a Terra Prometida, 10 retornaram com um relatório negativo, incitando a multidão e provocando uma rebelião contra Deus e Moisés. Diante da presença dos gigantes que habitavam aquelas terras, sentiram-se como gafanhotos, menosprezando o poder de Deus. Nesse momento, Deus decidiu impor um castigo severo sobre o povo de Israel, condenando-os a vagar e perecer no deserto. Somente Josué e Calebe, que foram os espias que mostraram fé na promessa divina, teriam o privilégio de entrar na tão esperada Terra Prometida. Enquanto isso, o resto do povo de Israel foi forçado a vagar em círculos no deserto por um longo período de 40 anos, um ano para cada dia em que haviam espiado a terra. Esse deserto tornou-se o maior e mais trágico cemitério do mundo, onde toda aquela geração que havia saído do Egito encontrou seu fim, exceto por 2 homens que tiveram coragem de confiar plenamente em Deus. Após 4 décadas de peregrinação, teve início um período de 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué. No entanto, apesar desse esforço significativo, ainda restava uma quantidade considerável de território a ser conquistado. Josué, que foi um fiel servo de Moisés, foi encarregado de introduzir o povo na terra prometida por ordem divina e devido a uma preparação excepcional que havia recebido. Após a morte de Josué, Israel entrou em uma extensa fase de 330 anos de governo teocrático, conhecida como o período dos juízes. Essa época foi caracterizada por uma notável instabilidade espiritual e um ciclo de altos e baixos na vida da nação israelita. Durante o tempo dos juízes, o povo agia de acordo com seus desejos e anseios, resultado da dureza do coração do povo de Israel. Essa atitude os levou a sofrer a opressão de muitos inimigos. Foi nesse contexto que Deus levantou líderes de grande renome como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel, que guiaram a nação em momentos de crise. Após esse extenso período de governança, surgiu uma nova fase, a monarquia. Ao observar as nações vizinhas, o povo de Israel pediu um rei, manifestando seu desejo de não ser mais governado diretamente por Deus. Samuel, o último dos juízes, foi encarregado de ungir Saul como o primeiro rei sobre Israel. Saul reinou por 40 anos, começando seu reinado com um espírito de humildade, mas logo sucumbiu à soberania, crueldade e, finalmente, à rebelião e apostasia. Após seu reinado, Davi assumiu o trono, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu governo foi um sucesso retumbante. Davi consolidou seu reino, tornou-se o rei mais destacado da história de Israel, acumulou riquezas, conquistou vastas extensões de terra e venceu exércitos inimigos. Ao longo de sua vida, Davi caminhou em comunhão com Deus e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter cometido graves pecados contra Deus, sua família e seu povo, Davi se arrependeu sinceramente e recebeu o perdão divino. De sua linhagem, o Messias surgiria. Após a morte de Davi, seu filho Salomão ascendeu ao trono e também reinou por 40 anos. Durante esse período, Salomão pediu a Deus sabedoria e, em troca, recebeu não apenas a sabedoria que buscava, mas também riquezas abundantes, tornando-se uma figura notável de seu tempo. Durante seu reinado, Salomão dedicou-se à construção do majestoso Templo de Jerusalém e viveu um período de paz em seu governo. No entanto, apesar de suas realizações, seu coração foi corrompido pela influência de suas numerosas esposas. Somente em sua velhice, Salomão voltou-se para Deus, arrependendo-se de seus pecados. Assim, Israel experimentou 120 anos de reino unificado. No entanto, Saul foi preso nas armadilhas da feitiçaria
Davi nas armadilhas da adultério e Salomão nas garras da idolatria. Em resposta aos desejos do povo, Deus lhes concedeu reis, mas o povo teve que enfrentar as consequências de sua escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Seu filho Roboão ignorou o clamor do povo que pedia alívio dos altos impostos, do excesso e do luxo que caracterizavam o governo de Salomão, um luxo que dependia do trabalho árduo do povo comum. Estrangulado por impostos exorbitantes, o povo aproveitou a transição de governo para exigir mudanças. Não conseguindo alcançar seu objetivo, encontrarão-se incapazes de colaborar com o novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e decidiram seguir um novo líder, Jeroboão, formando assim o Reino do Norte, cuja capital foi estabelecida em Samaria. Esse Reino do Norte existiu por 209 anos e foi governado por 19 reis de 8 dinastias diferentes, nenhum deles mostrando misericórdia ou buscando a Deus. Pelo contrário, afastaram-se dele, seguindo os caminhos de Jeroboão. Este rei decidiu manipular a religião para fins políticos, temendo que seus súditos viajassem a Jerusalém para adorar no templo e, assim, fossem atraídos politicamente pelos reis de Judá. Por isso, Jeroboão decidiu construir templos no Reino do Norte, em lugares como Betel, Gilgal e Berbe, onde colocou um bezerro de ouro e incitou o povo a adorá-lo como se fosse Deus. Todos os 19 reis que reinaram sobre o Reino do Norte seguiram esse caminho de impiedade e maldade, e nenhum deles buscou o verdadeiro Deus. Durante esse período, o Senhor levantou vários profetas para denunciar o pecado dos reis da nação, assim como a hipocrisia dos profetas que buscavam ganho pessoal e dos sacerdotes corrompidos pelo dinheiro. Entre eles estavam os profetas Amós, Oséias e Miqueias, que confrontaram corajosamente as aberrações da nação, desde os palácios até as cabanas, desde os templos rivais até os mercados, e desde as ruas até os campos. Eles denunciavam a corrupção política e levantavam suas vozes contra a religião prostituída, apresentando uma acusação de Deus contra os poderes executivo e legislativo que haviam se corrompido. Esses profetas clamaram contra a injustiça social e a opressão econômica, convocando o povo ao arrependimento. No entanto, suas mensagens permaneceram inaudíveis. Sob o reinado de Acabe, impulsionado por sua esposa Jezabel, a perigosa adoração a Baal, o deus cananeu da prosperidade, se espalhou em Israel. Nesse contexto, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e minar a credibilidade desse ídolo abominável. Apesar da resistência do povo, Deus também chamou Eliseu para continuar o trabalho de Elias e liderar um ministério repleto de milagres. No entanto, apesar dos esforços divinos, Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, levando o Senhor a usar a linguagem da vara, trazendo sobre a nação a Assíria como instrumento de sua ira. A Assíria era um império expansionista, guerreiro e sanguinário que, ao conquistar povos, cometia barbaridades e atrocidades contra as nações submetidas. Geralmente, ao entrar em uma cidade ou vila, deixavam para trás corpos mutilados e empilhavam cabeças na entrada das cidades conquistadas, expondo os habitantes a uma vergonha devastadora. Depois de levar o povo do norte ao cativeiro, o rei Sargão II enviou uma mistura de outros povos para a terra de Israel, criando assim uma grande amalgamação de raças. Este rei estava ciente de que essa mistura racial enfraqueceria a identidade e o potencial de existência de um povo. Assim, dessa mistura racial surgiu em Israel um povo híbrido conhecido como samaritanos, que se tornaram inimigos acérrimos do povo de Judá. O reino localizado na região sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve um total de 20 reis. Entre eles, vários se destacaram por sua piedade, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Joás e Josias. Cada vez que um rei piedoso ascendia ao trono, a nação experimentava um período de prosperidade, florescendo não apenas economicamente, mas também nas esferas moral, social e espiritual. Essa prosperidade no Reino do Sul se alinhava com a profecia que assegurava que o Messias nasceria da linhagem de Davi, levando a uma única dinastia governando naquela época. Para guiar o povo de Judá, Deus levantou vários profetas, entre eles Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. No entanto, apesar da presença desses profetas, a nação também caiu em uma profunda corrupção, ignorando a voz de Deus. Como consequência dessa desobediência,
Deus os disciplinou enviando um exército babilônico que os submeteu a seus inimigos, levando o povo de Judá ao cativeiro na Babilônia. O Reino do Sul, conhecido como Judá, existiu por 345 anos. Após sofrer 2 invasões, Nabucodonosor finalmente sitiou Jerusalém, destruindo seu magnífico templo e levando a população ao exílio, deixando a cidade envolta em desonra. Por 70 anos, o povo esteve em cativeiro, conforme Deus havia profetizado por meio do profeta Jeremias. Durante este período de exílio, Deus também levantou profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel, que desempenharam um papel crucial na purificação do povo da idolatria. Durante esse tempo, surgiram sinagogas como centros de ensino e adoração. Finalmente, após o período determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra natal. Naquele momento, Babilônia já havia caído sob o controle do Império Medo-Persa. Ciro, que havia sido predito por Deus 2 séculos antes, libertou o povo judeu e facilitou o retorno à terra de Canaã. O retorno ocorreu em 3 fases distintas. Sob a liderança de Zorobabel, eles se concentraram na reconstrução do templo. Sob Esdras, dedicaram-se ao ensino da lei. E sob Neemias, trabalharam na restauração dos muros e na reestruturação política e espiritual do povo. Contudo, assim que o povo judeu retornou do cativeiro e começou a reconstruir o templo, enfrentou desafios significativos. Primeiro, os samaritanos astutamente tentaram se juntar à obra com a intenção de desestabilizá-la. Quando sua proposta foi rejeitada, eles iniciaram uma segunda fase de ameaças. Posteriormente, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de conspiram contra o Império Medo-Persa. Diante dessa perseguição destrutiva, a construção do templo foi interrompida por aproximadamente 20 anos. Nesse período, o povo relaxou em sua dedicação à casa de Deus e começou a focar em seus próprios interesses, construindo e embelezando suas casas enquanto o templo permanecia em ruínas. Naquela época, Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um impacto imediato e profundo, levando o povo a se arrepender e a retomar com entusiasmo a reconstrução do templo. Isso resultou em um notável avivamento espiritual, restauração da unidade familiar e do sacerdócio, além de um retorno sincero a Deus. Cerca de 100 anos se passaram e uma nova geração surgiu. Nesse estágio, o povo continuava a frequentar o templo e a oferecer seus sacrifícios, mas sua devoção a Deus havia diminuído significativamente. Ofereciam a Deus animais cegos, doentes e aleijados como holocaustos, desprezando a mesa do Senhor e considerando-a impura. Os sacerdotes se corromperam e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. Essa corrupção afetou profundamente as famílias, causando a deterioração dos casamentos e um aumento nos divórcios. O povo perdeu a crença de que Deus poderia julgá-los, o que levou a um relaxamento na entrega dos dízimos. Embora continuassem a frequentar o templo, estavam espiritualmente distantes de Deus. Nesse contexto, Deus levantou o profeta Malaquias para exortar o povo ao arrependimento. Assim, fechou-se o Antigo Testamento, por volta de 400 anos antes de Cristo. Após Malaquias, começou um longo período de 400 anos, conhecido como período intertestamentário ou silêncio profético. Durante essa época, foram escritos livros históricos religiosos que não fazem parte do cânon bíblico, conhecidos como apócrifos, e o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, resultando na famosa versão chamada Septuaginta. O Império Medo-Persa foi finalmente conquistado pelo Império Grego, sob a liderança de Alexandre, o Grande, que, após uma bem-sucedida campanha militar, morreu prematuramente aos 33 anos, lamentando não haver mais terras para conquistar. Sua expansão teve um impacto significativo, espalhando a cultura helenística e a língua grega, elementos que mais tarde facilitaram a rápida disseminação do Evangelho sem barreiras. Após a morte de Alexandre, seu reino foi dividido entre 4 de seus generais, com a dinastia ptolemaica dominando no Egito e os Seleucidas na Síria, que estavam constantemente em conflito. Israel foi alternadamente dominado por um ou outro. Nesse contexto, Antíoco Epifânio cometeu um ato de sacrilégio ao sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém, o que representava uma abominação para os judeus. Esse evento desencadeou a revolta dos Macabeus, que foi vencida por Judas Macabeu após intensos combates. Mais tarde,
em 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém, e os romanos começaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, assumiu o poder naquela época. Herodes destacou-se como um administrador habilidoso e foi responsável pela ampliação e embelezamento do Templo de Jerusalém. Ele também construiu o porto de Cesareia, facilitando o comércio internacional e permitindo as viagens dos missionários. Entre suas inúmeras obras, estavam a fortaleza de Massada e vários palácios. Apesar de suas realizações, Herodes era um homem atormentado pela insegurança e violência. O medo de perder seu trono o perseguia por toda a vida. Ele se casou 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Mariamne, uma mulher de nobre nascimento, ordenou a execução de todos os nobres de sua família, temendo que pudessem ameaçar seu reinado. Por instigação de sua sogra, nomeou seu sobrinho Arquelau, um jovem de apenas 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. No entanto, ao perceber que Arquelau estava ganhando o favor do povo, decidiu eliminá-lo. Sua sogra, aterrorizada, fugiu para o Egito, mas Herodes enviou emissários para assassiná-la. Mais tarde, César Augusto convocou Herodes a Roma para responder por acusações de atrocidades. Antes de partir, no entanto, ele ordenou a execução de sua esposa Mariamne, temendo que ela pudesse conspirar contra ele em sua ausência. Posteriormente, enviou 2 de seus filhos a Roma para serem educados, esperando que sua irmã Salomé voltasse com eles, melhor preparados para assumir o trono. No entanto, Herodes não hesitou em ordenar o estrangulamento de seus 2 filhos. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que eliminaria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, pois queria ver lamentações em seu funeral. Esse foi o tipo de homem que ficou alarmado ao ouvir dos magos que uma criança havia nascido na Judéia para ser o rei de Israel. Após a morte de Herodes, o Grande, por volta de 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos descendentes de Herodes, governou sobre a Judéia, Samaria e Edom, e seu reinado foi desastroso. Eventualmente, os judeus pediram aos romanos que o removessem do cargo, e Roma, preocupada com as constantes agitações na Judéia, decidiu nomear um procurador ou governador romano para a região. Assim foi que os romanos começaram a exercer o controle direto sobre a Judéia. Naquele tempo, o governador era Pôncio Pilatos, que presidia uma administração marcada por tensões e conflitos. A situação política e estatal era catastrófica, com o povo escolhido de Deus vivendo sob o poder opressivo dos herodianos e à mercê da cruel escravidão imposta pelo domínio romano. Essa circunstância adversa fez com que o povo, mais do que nunca, almejasse a esperança política, clamasse pela vinda do Messias e demandasse incessantemente libertação e redenção da servidão ímpia. Foi nesse período sombrio que Jesus, na plenitude dos tempos, veio ao mundo, cumprindo assim as antigas profecias bíblicas. Ele nasceu em Belém da Judéia, e o Verbo eterno se fez carne, habitando entre os homens. Ele viveu entre nós, cheio de graça e verdade. Ele se revestiu de carne humana, calçou as humildes sandálias de um mortal, caminhou pela nossa terra, compartilhou nosso pão, bebeu nossa água e sentiu nossas aflições. Ele chorou nossas lágrimas, carregou os pecados da humanidade em seus ombros na cruz e ressuscitou em glória, tudo para nossa justificação. Tanto a cultura helenística quanto a romana se combinaram com a contribuição dos judeus para trazer o Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o governo opressor de Roma, com Herodes, o Grande, perseguindo aqueles que ele via como ameaças. Nesse contexto, José e Maria fugiram com o menino Jesus para o Egito, onde permaneceram até a morte do rei perverso. Após retornarem do Egito, estabeleceram-se em Nazaré, a cidade onde já haviam morado antes. Lá, Jesus cresceu como filho de um humilde carpinteiro. Aos 30 anos, ele começou seu ministério, tendo sido batizado no Rio Jordão por João Batista, um ato que simbolizava sua identificação com os pecadores que ele veio salvar. Enquanto Jesus orava no Jordão, os céus se abriram e a voz do Pai foi ouvida dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, capacitando-o a começar seu ministério. Do Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, foi tentado 3 vezes pelo adversário,
que tentou derrubá-lo, mas o Filho de Deus sempre respondeu com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, enquanto o primeiro Adão foi derrotado no paraíso, o segundo Adão triunfou no deserto. Cheio do Espírito Santo, Jesus foi para a Galiléia, chegando a Nazaré, onde havia passado a maior parte de sua vida terrena. Numa sinagoga, ele pegou o rolo do livro de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, curar e libertar. Jesus chamou 12 homens, a quem deu o título de apóstolos, dedicando a maior parte de seu tempo ao treinamento e discipulado deles. Ele percorreu a Galiléia, Pereia, Samaria e Judéia, pregando em cidades, vilas, campos e sinagogas, assim como no templo, ao ar livre, na praia e também em casas. Ele pregou tanto para grandes multidões quanto para pequenos grupos. Onde quer que Jesus fosse, ele fazia o bem e libertava todos os oprimidos. Ele curava os doentes, alimentava os famintos, devolvia a visão aos cegos, curava os paralíticos e fazia os coxos andarem novamente. Ele dava audição aos surdos, purificava os leprosos, libertava os endemoniados e ressuscitava os mortos. Ele era a revelação suprema de Deus aos homens, conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é, em essência, a própria manifestação de Deus em carne. Ele veio com uma missão clara, destinada àqueles que o Pai lhe confiou. Ele nasceu para morrer, e ele morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi muito enfático ao afirmar que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também conforme as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Os poderes do mal tentaram de várias maneiras impedir que ele chegasse à cruz, mas Jesus foi com a determinação e dignidade de um rei que caminha em direção à sua coroa. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça de serpente e triunfou sobre principados e potestades, expondo o seu desprezo. Na cruz, Jesus consumou a obra da redenção, libertando-nos da escravidão do pecado. A morte não pôde segurá-lo, e ao terceiro dia ele ressuscitou para nossa justificação. Antes de subir ao céu, Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1:08, Jesus fala sobre o poder que eles receberiam pelo Espírito Santo e lhes dá a estratégia a seguir: ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja prosperou em Jerusalém com um crescimento extraordinário. Multidões eram continuamente acrescentadas. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém são registrados por Lucas até o capítulo 7 do livro de Atos. Enquanto a igreja ainda estava confinada à Judéia, Deus permitiu uma perseguição que dispersou os crentes, que levaram a mensagem aonde quer que fossem. Foi assim que Filipe chegou a Samaria, rompendo as barreiras da inimizade e pregando o evangelho com grande poder. O povo se alegrava ao ouvir e ver as maravilhas que Deus realizava por meio de Filipe, o diácono pregador, que proclamava a mensagem aos ouvidos e olhos do povo. Pela imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel com a conversão de Saulo de Tarso, que estava a caminho de Damasco. Mais tarde, uma igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria, tornou-se a mãe das missões culturais. Depois disso, Barnabé e Saulo partiram para sua primeira viagem missionária às regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Iconio e Listra, onde fundaram igrejas e designaram presbíteros. Em sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas viajaram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia na Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, assim como as cartas aos Coríntios e as 2 cartas aos Tessalonicenses. Em sua terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as 2 cartas à igreja em Corinto. Nessa vibrante cidade cosmopolita, que contava com uma população de mais de 300.000 habitantes, erguia-se majestosa o templo da deusa Diana. Este magnífico palácio de mármore era 4 vezes maior do que o famoso Partenon em Atenas, um dos mais conhecidos monumentos das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos anos que Paulo passou na Ásia Menor,
foram fundadas igrejas em várias cidades da província, como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Infelizmente, a fome que assolou o mundo durante o governo do imperador Cláudio resultou na expulsão dos judeus de Roma, como é narrado no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente em Atos 18:2. Diante dessa situação, Paulo dedicou-se à organização de uma significativa coleta entre as comunidades gentias para ajudar os necessitados na Judéia. Antes de embarcar para Jerusalém, Paulo se dirigiu aos anciãos de Éfeso para informá-los de que, de cidade em cidade, o que o aguardava eram cadeias e tribulações. No entanto, ele não considerava sua vida como um obstáculo, pois seu compromisso era cumprir seu ministério de pregar o evangelho da graça de Deus. Antes de partir para Jerusalém, Paulo escreveu sua carta mais substancial, a Carta aos Romanos, onde expressou seu ardente desejo de visitar a capital do império e compartilhar a mensagem do evangelho com a igreja lá. Além disso, sua intenção era ser enviado à Espanha para levar a mensagem ainda mais longe. Apesar de ter ajudado financeiramente os pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e depois transferido para Cesareia. Lá, durante 2 anos, ele foi acusado pelos judeus sob a supervisão dos governadores Félix e Festo. Diante da possibilidade de ser entregue ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, utilizando os privilégios que sua cidadania romana lhe conferia, decidiu apelar para ser julgado em Roma. Durante sua viagem à capital do império, Paulo enfrentou um terrível naufrágio. O navio em que viajava se desintegrou completamente. Mas, milagrosamente, todos os passageiros e a tripulação foram salvos, conforme Deus havia prometido. Ao chegar à ilha de Malta, uma víbora picou a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno mortal da cobra e, além disso, ele usou seu servo para curar todos os doentes da ilha. Os habitantes de Malta, agradecidos, enviaram Paulo a Roma com todas as suas necessidades supridas. Em Roma, ele permaneceu detido por 2 anos em uma casa alugada. Daquele lugar, Paulo teve a oportunidade de evangelizar a guarda pretoriana, encorajar os crentes e escrever várias cartas dirigidas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Após esse período, Paulo foi liberado da prisão e continuou seu trabalho, escrevendo a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. No entanto, a partir do ano 64, a perseguição à igreja passou de religiosa a política, o que levou Paulo de volta à prisão, onde foi encarcerado em masmorras escuras, úmidas e muito insalubres. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com uma população superior a 1 milhão de habitantes, foi consumida por um incêndio devastador. Nero, o imperador, se vestiu como um ator e subiu ao topo da Torre de Mecenas, de onde pôde observar a terrível cena das chamas consumindo a cidade. Durante 7 noites e 6 dias, o fogo devastou Roma e, quando foi apagado, revelou-se que 70% da cidade havia sido destruída. Dos 14 bairros que compunham Roma, 10 foram devastados pelo fogo. Os 4 bairros mais densamente povoados de judeus e cristãos ofereceram a Nero uma justificativa perfeita para acusar os cristãos pelo incêndio. Assim começou uma feroz perseguição à igreja. Houve uma tal escassez de madeira que faltou para fabricar cruzes, dada a quantidade de crentes que foram crucificados. Os cristãos eram amarrados a postes, cobertos de alcatrão e queimados vivos, tornando-se tochas humanas para iluminar as noites de Roma. Essa situação levou a um verdadeiro massacre. Da sua segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo, onde profetizou sobre a chegada de seu próprio martírio e a gloriosa esperança de receber a coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o experiente apóstolo foi decapitado, mas deixou um legado inestimável para as gerações futuras. O Novo Testamento foi composto ao longo de um período de 50 anos. Temos 4 livros que relatam a vida de Jesus através dos evangelhos. 3 deles são sinóticos, ou seja, oferecem uma perspectiva semelhante: Mateus, Marcos e Lucas. O objetivo de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Judeus, escrito principalmente para um público judeu. Contém o maior número de citações do Antigo Testamento e é considerado o evangelho mais judaico. Por outro lado, Marcos enfatiza Jesus como servo e se dirige aos romanos. Seu relato foca mais nas ações de Jesus do que em seus ensinamentos. Lucas, que era um médico gentil e um historiador viajante,
apresenta Jesus como o Filho do Homem, escrito para os gregos e com o intuito de fornecer um retrato de Jesus como o homem perfeito. Lucas é o evangelista que mais se preocupa com a vida de oração de Jesus e seu ministério, que foi realizado na potência do Espírito Santo. João, escrevendo no final do primeiro século, tinha como objetivo refutar o gnosticismo, uma heresia prejudicial que negava a divindade de Cristo. Com uma abordagem diferente da dos outros evangelistas, João demonstrou que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, selecionando 7 milagres realizados por ele e 7 declarações "Eu sou", reafirmando assim a divindade de Jesus. Também temos o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os eventos relacionados à igreja primitiva desde seus começos até sua expansão na cidade de Roma. 3 igrejas foram fundamentais nesse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. É importante notar que o livro de Atos não tem uma conclusão clara, pois a história da igreja continua a viver até os dias de hoje. Somos os herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Além disso, possuímos as cartas do apóstolo Paulo dirigidas às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemão. Existe também uma carta enviada aos judeus que enfrentavam tentações de renunciar à sua fé devido à perseguição, conhecida como a Carta aos Hebreus, cujo autor é desconhecido. Por fim, temos as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas, além de um livro escatológico, o Apocalipse, que relata a vitória triunfante de Cristo e de sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos por volta do ano 96. Espero que esta narração tenha lhe proporcionado uma melhor compreensão dessa história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, lembre-se de que ainda há tempo. Arrependa-se, pois Ele pode transformar seu futuro. Sua história pode ser transformada, removendo toda a tristeza e solidão e dando a você o que você realmente precisa. Entre em seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Ele está sempre pronto para ouvi-lo. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um gosto e se inscrever no canal.